Salve a igreja com a paz do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tem alguém forte aí? Com energia ainda? Forte com a muralha de Jericó? Não? Amém. Quero convidar a igreja a abrir a vossa Bíblia em Gênesis 3:19. Gênesis 37:19, perdão. Todos acharam? E o texto diz assim: e disseram uns aos outros, lá vem o sonhador. Eu vou falar até os outros e a igreja repete. E disseram uns aos outros. Lá vem o sonhador. Só até aqui, a igreja pode sentar. Deus falou comigo há um tempo muito sobre sonhos. E foi a mensagem que eu trouxe hoje. Como a gente sabe, os irmãos de José tinham muitos ciúmes dele. Tinha muita implicância. Se eu perguntar aqui quem tem irmão, acho que a maioria vai levantar a mão. Tem alguém aqui que é o caçula? Que é o mais novinho? Então, de costume, o mais novo é o mais protegido, é o mais queridinho. Aqui não era diferente. E os irmãos dele sentiam isso, que ele era mais grudado, que o pai era mais colado com ele. Se perguntar para o pai, ele vai negar, mas os irmãos sentiam isso. E eles tinham muito ciúme, uma implicância muito grande com ele. De repente, você se pergunta na sua vida, mas, meu Deus, por que implicam tanto comigo? Não só na família, mas na vida. Meu Deus, mas as pessoas têm inveja de quê? As pessoas têm ciúme de quê? As pessoas estão invejando o quê? Os meus problemas? Estão invejando as minhas contas para pagar? Estão invejando o quê? Se eu não tenho nada, se a minha vida está difícil, se eu estou passando por prova. Mas repete comigo, as pessoas não invejam o que eu tenho, é o que eu sou. Os irmãos dele tinham implicância e ciúme dele não era pelo que ele tinha. Ele fazia parte da família, todos faziam parte da mesma família, obrigada. Mas era o que ele carregava, era quem ele era. Quem ele era para os irmãos dele? Ele era o queridinho do papai. Ele era o protegido do pai. Ele era quem era mais apegado com o pai. De repente, ele nem era tão assim o protegido e o preferido, mas ele era quem tinha mais intimidade com o pai dele. De repente, as pessoas invejam em você, não é o que você tem, mas é porque percebem que você tem uma intimidade diferente com seu pai. Tem uma certa implicância, porque percebem que você tem um relacionamento diferenciado com o papai e que ele cuida de você. Alguém pode glorificar por isso, que ele cuida de você? E José, ele teve sonhos, e aí José, muito inocente ou não, ele conta esses sonhos para a família dele. E quando ele conta, as coisas só pioram. Repete para o irmão do lado para você não dormir. Cuidado para quem você conta seus sonhos. Mas quer ser minha família, é meu amigo? Era a família dele. Ele contou e a coisa piorou. Ele contou e o negócio em casa foi dificultando mais ainda. Ele contou, de repente, não por maldade, mas entenda que nem todo mundo que gosta até de você não está sonhando com você. Não acredita junto com você. E aí é melhor você não contar. Tem coisa que, de fato, Deus revela só para você e cabe a você guardar com você. Amém? Até aí? Ele conta que ele tem um sonho, e aí ele tem outro sonho, e o ciúme vai piorando. E chega na parte que nós lemos que o pai pede para ele ir até os irmãos dele. Ele leva coisas para os irmãos e, claro, ele ia vigiar também os irmãos, a situação. E aí a Bíblia fala que conforme ele vai se aproximando, os irmãos dele começam a tramar contra a vida dele. E aí sai da boca deles, lá vem o sonhador. Tem pessoas que te olham desse mesmo jeitinho. Olha lá o sonhador, olha lá a sonhadora. Olha só, tem que botar mais o pé no chão, minha filha. Mas você está querendo uma coisa que está muito fora da sua alçada. Mas tem certeza que você vai insistir nisso aí? Tu está vendo que não dá certo?
Mas como Deus já disse aqui para você, tem coisa que Ele só revelou para você. O sonho está entre Deus e você. Não cabe a ninguém acreditar, é para você segurar e acreditar. E eles zombavam, lá vem o sonhador, e aí eles começam a tramar contra o irmão dele. Vamos matá-lo e vamos ver o que será desses sonhos. Alguns tentam matar a gente, não fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente, tentando matar aquilo que você acredita. Não com uma faca, não de maneira grosseira e fatal assim, mas psicologicamente todos os dias. Como? Não vai dar certo. Você não consegue. Por que você está insistindo nisso? Mas você já não viu que não vai? Mas de repente Deus não está de acordo com isso aí não. Mas foi Deus que falou comigo, tem certeza? Igual o inimigo fez lá com Jesus. Se tu és filho de Deus, faz tal coisa. Mas Deus está falando hoje, segura o que eu falei só contigo. Não importa se não acreditam, eu falei contigo. Se tu és filho de Deus, se lança daqui então. A Deus está falando, você não precisa se lançar de lugar nenhum, porque você sabe Deus que você serve. Você sabe quem falou contigo e você não precisa provar nada para ninguém, porque eu falei foi contigo. Você sabe que eu te mostrei. Eles começam a tramar, só que eles esquecem de uma coisa. Esse sonho de José não é um sonho comum. Repete, o sonho que eu carrego, que Deus me mostrou, não é um sonho comum. Não é um sonho comum, não. Eles planejam matá-lo. Porém, eles querem matar um sonho que eles acham que é o sonho de José. Mas Deus está dizendo, o sonho que eu te dei, ninguém pode matar. Eles queriam matar um sonho que não entendia. Não era só terreno, vinha do céu para a vida dele. E aquilo que Deus projetou, ninguém pode ir contra, derrubar ou matar ou destruir os planos que Deus tem para a sua vida. Tu crê nisso? Eles começam a planejar matá-lo e José vai chegando perto, e os irmãos tramando. E eles pensam, a gente não pode matar, mas a gente inventa que ele morreu. E aí eles jogam o irmão dele no poço, porque é melhor deixar ali do que a gente matar e tirar o sangue da nossa família. Um dos irmãos pensa, joga lá, o outro se sente mal com isso. Quem se sente mal com isso é Rubem. Repete, Rubem. Tem o Rubem na minha vida. Repete, tem o Rubem na minha vida. Só para você não dormir. Ele é jogado lá. E o livramento e a história de José começa aqui. Não começa com a provocação, não começa com a implicância, não começa com tudo que ele passava dentro de casa. A história começa ali. Começa ali, por quê? Porque o livramento começa ali. A gente, no fundo do poço, não enxerga o livramento. Mas hoje Deus está te dando um estalo e falando, eu já estou cuidando ali embaixo e você não está vendo. Ele foi jogado num poço sem água. Quando ele cai ali, pense quanta coisa poderia ter acontecido com ele. Podia cair de mau jeito e morrer. Podia vir uma serpente. Podia vir qualquer animal venenoso e picar ele. Tinha rato, tinha aranha, tinha escorpião. Tinha tudo. Ele podia morrer por diversos fatores, sim ou não? Mas ele não morreu. Às vezes a gente está numa situação muito difícil e não enxerga que não morreu. Às vezes você está numa situação que está doendo muito e sozinho, mas não enxerga que está conseguindo chegar no culto. Tu está se rastejando e chorando, mas não enxerga que tu está aqui hoje. Você acha que você está aqui hoje por causa do pastor? Por causa da liderança? Ah, porque se eu não fosse alguém ia reparar? Não, você está aqui porque mesmo se arrastando e doendo, tu veio. Porque você está vivo. Outra prova que você está viva, tem uma amiga que ela é da área da enfermagem, ela falou assim, Kézia, sabe uma coisa interessante? A pessoa quando morre, a primeira coisa que para, a gente sabe que o corpo todo paralisa. A primeira coisa que para, uma das primeiras coisas é o maxilar. Eu falei, isso é interessante? Kézia, é interessante, porque é como a nossa vida espiritual também. Eu falei, tá, continua. É que na nossa vida espiritual, quando a gente vai morrendo, uma das primeiras coisas que para também é o maxilar. A gente já não glorifica mais, não dá aleluia mais, não glorifica, não canta, não louva, não agradece, não ora. Vai parando isso aqui, mas tu tá aqui, tá glorificando, porque tu tá vivo. Aprontaram para você, um bicho podia ter te picado, você podia ter morrido com a queda, porque foi doloroso, mas tu tá aqui, tu tá glorificando. Era difícil para ele. Ele caía ali, podia ter acontecido muita coisa, mas ele estava vivo, porque os sonhos de Deus para a sua vida continuam vivos.
Ele ali, o Rubem que eu falei que tem para sua vida, Rubem sai correndo, porque ele entende que precisa tirar o irmão dele ali, parece que a ficha caiu e ele fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Rubem sai correndo na tentativa de talvez achar uma corda para buscar o irmão dele. Mas olha que interessante, é uma corda. Não teve ninguém afoito e desesperado o suficiente para pular atrás. Não tem. Eu quero um auxílio para ajudar outra pessoa. Desesperado, ele vai atrás, mas quando ele volta, já não deu tempo. Porque o outro irmão dele pensa outra coisa. Ah, não vamos matar, não vamos deixar aí não. Começa a passar um povo com escravos e eles falam, vamos vender ele. E eles vendem o próprio irmão. Mas olha que interessante. Repete comigo, vendido não é dado. Eles chegam para aquela pessoa, entregam o irmão dele e falam, ah, mas são 20 ciclos de prata. Tá bom, toma. Por quê? Porque de repente não vão nem com a sua cara, mas não pode negar que valor você tem. Não gosta de você, mas tem que reconhecer que tem algo diferente na tua vida. Eu dou um jeitinho de me livrar de você, mas eu quero algo, porque eu sei o valor que você tem. Alguns implicam contigo e não sabem explicar o porquê. Não é o que você tem, é o que você carrega, é a sua essência, é a sua intimidade. Nem todos os irmãos querem ter intimidade com o pai, mas inveja sua. Já reparou? Porque é isso que ele tinha com o pai dele. Mais intimidade, mais relacionamento, e com isso ele aprendia mais. A muito custo, porque a gente sabe que é difícil. Mas causa ciúme, causa inveja. Porque são privilégios ter intimidade com o pai. Eles então vendem. E o irmão dele chega atrasado. Por que eu falei que tem um Rubem na sua vida? Porque quando ele chega e se dá conta daquilo, ele falou comigo, tem pessoas que gostam de você. Até podem e tentam te ajudar, mas não vão conseguir. Tem pessoas que têm condições. De repente você olha a sua volta, olha a sua família, está passando por uma situação difícil e pensa, meu Deus, mas essa conta aqui, fulano podia me ajudar a pagar. Meu Deus, mas eu estou passando por essa crise aqui, eu tenho certeza que a minha irmã podia me ajudar. Mas, Senhor, eu só precisava chegar no culto hoje e receber um abraço. Nesse dia você não recebe um abraço. Não recebe nem a paz do Senhor. Senhor, tudo que eu precisava para solucionar isso era isso. Eu sei que fulano pode, mas fulano não vai. Aí, de repente, você se revolta porque não entende a situação e fala, é amigo mesmo, é só Jesus. Eu não tenho amigo de verdade, não, porque quando eu preciso, os amigos somem. Não é assim? Ah, mas quando eu precisou de mim, eu estava lá. Tá vendo? É nas horas da dificuldade que a gente vê quem presta e quem não presta. É assim ou não é? E aí você começa a praguejar seus amigos. Aí Deus está te lembrando, calma que o que sai da sua boca volta. É como um bumerangue. Não é que seus amigos não te amam. Não é que sua família não gosta de você. Mas é que Rubem tenta te ajudar e não consegue. Rubem até gostaria, mas não pode. Por que não pode, Kércia? Porque tudo isso aqui aconteceu no deserto. Repete, deserto é eu e Deus. Não tem ajuda. Não tem suporte. Não tem amigo. Não tem alguém, chora aqui comigo, não tem. Deserto é você e Deus e aquilo que Ele te mostrou, que vai te sustentar até o final. Tu vai ter que guardar a palavra do Senhor para chegar até o final, crendo que Ele vai fazer aquilo que Ele te prometeu. Dá? Deserto é só a gente. Rubem gostaria. Tem alguém perto de você que vê sua situação, que gostaria, mas Deus não vai permitir que te ajude. Quer ser, mas que absurdo, não vai permitir, porque é Ele que está tratando. Você não está na mão do inimigo, você não está na mão do diabo, você está na mão de Deus. E Ele não está te maltratando, Ele está te levantando, mas tem um processo. Ele chega e não dá tempo. Quem conhece aquele hino assim, ó, que diz assim, se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgue, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus, tu sabe, né? Tem coisas que só Jesus faz.
Não adianta eu falar mal de A e de B, quando é só Jesus que pode fazer. Ele está dizendo, calma, ninguém vai te tirar daí não, mas é porque é o começo de uma trajetória linda que eu escrevi para você. Tu recebe isso? Ele não consegue, e aí a história de José começa. José, quando ele é vendido, ele não é vendido para qualquer um. Ele é vendido para o dono da guarda real. Ele é vendido para Potifar, é uma pessoa importante. E o cuidado de Deus também está ali. Porque ele não foi vendido para qualquer um, foi vendido para alguém de alta. Alguém que não era pobre. E Deus já estava cuidando dele ali. A Bíblia fala que quando José vai, tudo prospera, tudo dá certo. Ao ponto de que Potifar entrega tudo da casa dele na mão desse jovem. Pense, um jovem de aproximadamente 17 anos, um jovem que estava longe da família, um jovem que adora um Deus que ninguém adorava, porque ali todo mundo adorava vários deuses, menos o Deus Criador. E esse jovem que chegou agora, de fora, tudo foi confiado às mãos dele. Eu te pergunto, você me fala, tu confiaria tua casa, tuas coisas, suas riquezas, à mão de um adolescente que você mal conhece? E que na primeira oportunidade vai fugir de você? Confiaria? Não. Mas aí a gente começa a ver o trabalhar de Deus na vida dele, porque não tem lógica. Quem está acordado diz amém. Repete, milagre. Não tem lógica. O cuidado de Deus não tem lógica. A gente na dificuldade começa a pedir milagre para Deus. No desespero, na preocupação, começa a pedir milagre. Aí Deus está falando, ei minha filha, calma. Calma por quê, Senhor? Porque não está para isso. Como assim não está para isso? Mas está muito difícil. Exato, está muito difícil, não está impossível. O milagre é no impossível. No difícil você suporta que eu te dou força para isso. Levanta e anda. No impossível, calma, que o que não te cabe, eu estou lá. Tudo é entregue nas mãos dele. E tudo prospera e dá certo. Potifar repara, nossa, tem alguma coisa com você. Dá para ver que Deus me abençoa, não é por causa de mim. Esse seu Deus te abençoa aqui por causa de você. Preste atenção nisso. Ele está num lugar sem família, foi sequestrado. Ele é escravo, não pense como empregado, porque escravo e empregado não tem nada a ver. O salário dele é estar vivo, ponto. E ele fazia tudo com excelência. A gente, por muito pouco, não quer fazer nada com excelência. A gente, por muito menos, está negando a fé. Imagina um jovenzinho com tudo que ele passou. A gente, por muito menos, faz as coisas de qualquer jeito. Não queria estar aqui, faz você. Mas ele faz tudo com excelência. Aí Deus achou alguém hoje para falar, eu sei que não está fácil. De repente você mora onde não queria estar morando, trabalha na empresa que já queria ter sido mandado embora. De repente tu está na vizinhança que não queria, na casa que não queria, com o emprego que não queria. Mas aonde você estiver, seja crente. Pode estar tudo desfavorável, mas seja crente, faz com excelência. Mas, Senhor, já falei que eu não quero trabalhar aqui, mas seja crente. Porque na dificuldade a gente não age como José agiu, não. A gente fecha a cara e passa o dia todinho de cara feia, tratando todo mundo mal. Ah, você viu? É para lá. Ah, não fala comigo não, que eu não estou boa hoje. Amor, pode me ajudar? Você arruma o prato do seu marido todo dia, no dia que você não acordou bem. Amor, cadê a janta? Está na panela. Sabe o caminho do fogão, não? Mãe, me ajuda com o lanche, faz você, tu não sabe? Tu faz todo dia, mas no dia que você não acordou bem, você se transforma. É ou não é? Tu vira outra pessoa. Por quê? Porque não está favorável. Na dor é difícil sorrir. Mas Deus está falando, tá difícil, mas é só uma fase, tu vai sair disso aí. Eu tenho uma palavra lançada sobre a sua vida. Lembra aquela coisa que eu te falei há um tempo atrás? Está de pé ainda. Se tu não morreu lá, tu acha que era para sofrer para sempre? Calma, eu tenho um propósito. Fazia tudo da melhor forma possível. E vendo que dava tudo certo, Potifar vira para ele e fala, olha só, José, eu entreguei tudo na sua mão. Eu confiei em você para tudo, mas uma coisa eu não te dou.
a minha esposa é a minha esposa. Nela você não pode tocar. Em tudo, mas aquilo ali não. E aí, ele toca, gente, sim ou não? Quem está acordado? Mas sem tocar, ele vai preso. Sem ele fazer nada, ele vai preso. A gente, quando não, principalmente jovem, algum jovem aqui fala amém? Cadê o jovem? Amém? Vocês estão com medo? Fica não. Principalmente na juventude, a gente ouve de amigo assim. Tava com um monte de amigos, amigo fala, bora fazer tal coisa? Você é crente, tu fala, não vou fazer não. Aí, dá tudo errado e teu nome vai junto. O que seus amigos falam? Tá vendo, fulano? Antes tivesse feito. É ou não é? Tá vendo, fulano? Rodou junto, ó, e nem curtiu com a gente. Né? Foi mais ou menos o que aconteceu com ele aqui. Ele não fez nada, mas ele foi castigado. Às vezes você é castigado sem fazer nada mesmo. E por que eu fui castigado? Porque não fez. Foi o caso dele. José, ele foi provocado por vários dias. Não foi só uma vez. E ele resistiu todas as vezes. E por não pecar, ele foi condenado. Tem situações na nossa vida que Deus está te lembrando aqui. Senhor, mas eu faço tudo certo. Senhor, mas eu oro. Senhor, mas eu busco. Senhor, mas eu não erro. Eu estou procurando agir certo. Fazem churrasco na minha casa, eu vou para consagração, tem reunião, eu estou cansado do trabalho, mas eu não falto. Senhor, eu estou em todo ensaio, por que eu estou passando por isso? Deus está dizendo para você, é porque tu está fazendo certo. Aí tu vai dizer, meu Deus, mas aí eu faço certo e sou castigada. Não, é que o inimigo não aceita que está difícil, tu está fazendo certo, mas Deus vai honrar a tua fidelidade. A gente paga quando está certo e quando está errado também. Mas Deus está vendo todo o seu esforço. Vamos continuar? Amém? Já se perguntou na sua vida por que nada dá certo? Por que os seus esforços são em vão? Por que algumas situações que você está tentando há tanto tempo não fluem? Senhor, mas eu estou me dedicando muito nessa área aqui. Por que não vai? Mas, Senhor, eu estou me esforçando tanto. E na vida de José, o que ele tocava prosperava. Era automático. Mas por que prosperava? Porque Deus colocou ele ali. Como falamos no começo, não foi na mão do inimigo, não foi na mão do diabo, estava na mão de Deus. Às vezes o caminho mais tortuoso é a mão de Deus. A gente quer ir pelo outro, porque não sofre tanto. Aí Deus está dizendo assim, está sofrendo porque está comigo. De repente, não está dando certo. E você insiste tanto, mas é teimosia. Porque você só vai florescer aonde eu te coloquei. Só vai prosperar e dar certo aonde eu te coloquei para dar certo, mas você não quer ficar lá. Glória a Deus, aleluia. De repente você está insistindo numa área que Deus falou, calma filha, é por aqui, você está, mas Senhor, eu quero isso, eu sonho com isso, eu projetei isso. Deus está falando, mas o que eu tenho para você é tão melhor. Mas a gente rejeita porque ainda não chegou lá na linha de chegada. E o caminho é difícil. Mas Deus está falando, para de insistir naquilo que eu já falei que não é, e vai pelo caminho que eu te dei. E para de se frustrar, por quê? Porque no meu caminho, eu te capacito, eu me responsabilizo, e eu vou cuidar de tudo. Para de teimar. Tudo que ele dava certo. Ele não fez nada de errado, aí ele foi preso. Quer se dava certo? Dava. Por quê? Porque a Bíblia fala então que ele foi para o cárcere. E Deus era com ele. No cárcere, Deus era com ele. E no cárcere, Deus o prosperava. Mas ele estava preso. Mas não é o ambiente que faz o cristão. Ele estava preso, mas Deus estava com ele. E ele ainda estava seguindo o propósito que Deus direcionou a ele. Entenda que Deus está falando para você hoje que não é a dificuldade que define se você está no caminho certo ou não. O sucesso de uns que você está aplaudindo e pensando, meu Deus, está com a vida toda torta e está crescendo, Deus está falando, não é porque está tendo sucesso que eu estou aprovando. Às vezes é na dificuldade e na dor que eu estou, porque o resultado vem depois. Tem alguém me ouvindo?
Mas o Deus... Por que José passava isso? Porque ele entendia que o Deus da bonança é Deus na crise também. O Deus que faz na bonança também faz na crise. E não te abandonou porque está difícil. Ele vai preso e aí a Bíblia fala que Deus era com ele, ele prosperava em tudo. Prosperava assim, em pouco tempo José virou líder de tudo ali. Ele já não ficava sendo mandado o tempo inteiro, ele cuidava de tudo, ele tomava as rédeas da situação. Porque não é o ambiente que faz você, não é. No jardim, Deus colocou um jardim lindo, perfeito, sem pecados. E o homem conseguiu pecar onde não havia pecado. Só tinha uma coisa para não fazer, ele foi ali. E José, rodeado de coisas para pecar, ele foi correto. É o ambiente, irmão? Não é. É a intimidade que a gente tem com o nosso Pai, que nos leva a lugares altos e nos faz alcançar o sonho que Ele te mostrou lá atrás. Ele, então, vira meio que líder lá dentro, tudo prosperava, tudo dava certo. E a Bíblia fala que... Não era só José, não foi só José que passou isso. Como o nosso tema está falando aqui de Paulo e Silas, esse texto me lembrou, quando vem o terremoto, abriu todas as portas, sim ou não? Já não tinha mais cadeado, já não tinha mais nada amarrando eles. Mas eu achei interessante que, assim como José podia ter feito errado e não fez, Paulo e Silas também não fizeram. Quando tem esse terremoto e eles podem fugir, o carcereiro, preocupado porque era a responsabilidade dele, ele tira a espada e ele pensa em se matar, porque era a responsabilidade dele. Mas daí eles gritam, calma, não faz nada não, porque a gente está aqui. Deus fez acontecer para que eles saíssem, mas eles entenderam que não era o tempo, que eles tinham que honrar a integridade deles. Sabe o que foi Deus fazendo aqui? Foi Deus falando, a situação está difícil e vocês estão presos pelo homem. Porém, eu estou mostrando quem é que cuida da vida de vocês de verdade. Se eu quiser quebrar tudo, eu quebro agora. Se eu quiser tirar o gema, eu tiro agora. Mas eles continuaram. Mas ali ficou bem claro quem é que manda e desmanda na vida deles. Deus está falando, calma. A situação, de repente, a vida atual agora é de cárcere, mas Deus te tira na hora que Ele quiser. Tu crê nisso? Só que eles viram a porta aberta e não saíram. Por quê? Porque para tudo tem um tempo certo. E eu sei a intimidade que eu tenho com Ele. Eu sei o caráter que eu tenho com Ele. E Deus vai honrar a sua fidelidade. Ele, então, duas pessoas ali, também estava preso. Mas entenda que antes preso com Deus do que com uma vida toda torta, porque o Senhor vai cuidar de você. Dois presos que estavam ali, eles foram presos, um injustamente, o outro não. E pensando em tudo de injustiça, Deus me lembrou de outro preso que foi Pedro. E eu anotei aqui que Pedro foi para o cárcere, mas enquanto no cárcere tinha gente orando por ele, intercedendo por ele. A sua situação que você acha que está sozinho, tem pessoas orando por você e você nem imagina. Deus não te deixou na guerra sozinho, tem pessoas intercedendo contigo de noite e de dia. Porque Deus levanta e incomoda pessoas. Já aconteceu de você estar dormindo e acordar de madrugada e Deus soprar, ora por fulano? Deus está fazendo isso com o seu nome, você não está sozinho nisso. Pensando em tudo isso, Deus me lembrou de Pedro. Tinha pessoas orando por ele e a Bíblia fala que o Senhor envia anjos. Para a gente correndo para o final, Deus envia um anjo. E esse anjo tira as algemas de Pedro. E antes de Pedro sair correndo afobado porque estava livre, o anjo fala, calma, Pedro. Coloca as tuas sandálias e veste a tua capa. Calma, Pedro, não sai correndo não. Coloca as tuas sandálias e veste a tua capa. Deus mais uma vez está dizendo, calma. De repente está até livre, mas coloca as tuas sandálias, por quê? Porque é proteção. Tu está saindo daqui e a caminhada ainda é longa. Calma, que tu não vai morrer na prisão, mas se capacita, se protege, busca força no Senhor. Por quê? Porque a caminhada ainda é longa. Eles tiveram sonhos, o padeiro e o copeiro. Um ia voltar para o cargo. José contou toda a revelação do sonho para ele. Só que o outro não. Esse que volta para o cargo, José fala, você vai voltar, mas quando voltar, lembra de mim? Porque eu nada fiz para estar aqui. Eu te pergunto, você responde, essa pessoa volta para o cargo e lembra de José?
É a nossa vida. Você ajuda, você lembra, você indica na sua empresa, mas quando você precisa, realmente esquecem. Você ajudou e deu o seu melhor, você largava seus problemas para atender o problema do outro, mas na sua vez, esqueceram. Mas por quê? Porque a sua vida não é a vida do outro. A história que Deus tem contigo não é a história do outro. E a sua situação, se não ajudaram, é porque Deus está cuidando de tudo. Na vida de José, Deus tinha um propósito com ele, que o sonho era só com ele e Deus. Deus te deu um sonho, mas é ele e você. Não adianta chorar para alguém. Você vai sair quando Deus disser, agora é o momento. E esse momento vai chegar, você crê? Ele então avisa isso, o copeiro esquece, mas aí a Bíblia fala que agora Faraó tem sonhos. E Faraó não é qualquer pessoa. Os sonhos dele eram importantes. E Faraó não consegue resposta da parte de ninguém, mas aí ele lembra, opa, tem alguém preso lá embaixo que revela sonhos. E ele vai resolver isso para você. Rapidamente Faraó manda chamá-lo, e quando chama Faraó, para a gente encerrar, Faraó fala assim, então é você que interpreta os sonhos e vai interpretar os meus? E aí José lembra, não, eu não, mas o Senhor vai te dar uma resposta favorável. Era para ter muito mais glória a Deus que isso. Porque depois de toda a dor que ele passa, ele lembra que existe um Deus olhando por ele. Ele podia falar, se enaltecer e falar, sou eu sim, vou fazer. Mas ele fala, não, eu não sou ninguém de fato, mas tem um Deus que está comigo. E ele vai resolver o problema. Vamos encerrar, a Bíblia fala assim, ele fala isso, resolve o problema, e olha que lindo, Deus não só dá todo o significado do sonho, mas ele também dá a solução do problema. Porque Deus, quando faz algo na sua vida, não faz pela metade. Deus sabe o problema lá na frente e ele resolve tudo assim, ó. Aí vem a parte mais linda, o quê? Quando ele fala isso, o Faraó então responde, nós acharemos alguém, por acaso, aqui em toda a região, que se pareça, que seja como este homem? Terminou aí? Não. Que seja como este homem, que tem o Espírito Santo do Senhor. Faraó, que não adorava a Deus, falou essa frase. Deus está dizendo para você hoje, com tudo isso, que as lutas que você passa têm um propósito. Quer ser queridinho do papai? Mais ou menos. Deus te ama assim, mas quando Ele faz na nossa vida, não é porque você é o preferido, o alecrim dourado, não. Deus faz para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Ele faz para que toda a sua história tenha um propósito e um significado para você levantar alguém amanhã. Quando Deus faz algo na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, não é para, nossa, que olha, super-heróis, não. É para mostrar que tinha um Deus cuidando deles. Deus está permitindo tudo isso que está passando porque tem um propósito. Tem um sonho que ele sonhou que de repente nem você acredita mais, mas ele está falando que está de pé. Ele está falando, filho, quando eu te levantar, não esquece que eu estive com você no momento de dor e no momento de alegria. Não deixa subir a cabeça, porque eu vou fazer. O processo é para o propósito. Você recebe isso de verdade? Que nada do que você chorou foi em vão? E que quando você chorava, você estava regando tudo que o Senhor está plantando para a sua vida? A Bíblia fala assim, ó. José era de 30 anos quando isso aconteceu. No começo ele tinha quantos anos, gente? A Bíblia diz que ele então é levantado a governador do Egito. Você vai procurar a Bíblia, você não vai achar a palavra governador antes disso. Porque não tinha. Não tem, não está marcado, não tem. Tu crê que enquanto você está chorando, orando e acreditando, Deus está criando um cargo para colocar você? Porque quando Deus faz, não é de qualquer maneira. Ele pode criar um cargo para levantar você. Nada disso é em vão. E ele passou por tudo isso. Quantos anos se passaram? De 17 a 30 anos. Quem é bom de matemática? 13 anos. Deus te prometeu um negócio ontem, tu já está reclamando. Deus falou semana passada, tu já está, mas Senhor. Mas Deus está falando, calma, que não é em vão e o meu sonho está vivo para a sua vida. Além de governador, ele ganhou uma esposa, porque o Senhor não faz nada pela metade. Para a gente concluir, a Bíblia diz assim, ó, Provérbios 16.
O homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Quando ele é levantado, tem um período de fome, de seca, de dificuldade. E aí o sonho dele se realiza e os irmãos dele vêm até ele pedir ajuda. Presta atenção para encerrar. Os irmãos dele vêm para pedir ajuda. Mas a Bíblia fala que José reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem José. A Bíblia fala que quando José sonha, os irmãos estavam no sonho, só não estavam sonhando com ele, mas estavam junto. 2 lições aqui. Nos seus sonhos, aprenda a colocar seus irmãos, sua família. Não sonha sozinho, não. A segunda coisa é que, enquanto você está no processo, Deus está transformando você sem você perceber. Você está amadurecendo sem perceber. Por quê? Porque ele mudou a roupa, ele mudou a maquiagem, mas isso muda alguém a ponto de você não conhecer? Não. Deus está falando, eu transformo você na hora da sua dor. Você não percebe não, mas para os outros vai ser nítido o que eu fiz por dentro e por fora na sua vida. Então, a partir de hoje, sonha os sonhos de Deus. Aceita os sonhos de Deus com amor, porque os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os seus. Você acredita nisso? Então, agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês.